Saudações, meus amigos e minhas amigas. É muito bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. Esse é o canal Essência Estelar. Lembrando de não esquecerem de compartilhar o canal para que outros possam ter acesso a essas informações. Dar um joinha, inscreverem-se e clicar no sininho para receber as mensagens quando faço outra postagem de vídeo, né? Meu nome é Ricardo Galotti, de registro, porém foi-me revelado um nome espiritual que é Atlon Azael. Podemos dizer que esse nome espiritual é um nome extraterrestre. Uma observação: não julguem com preconceitos antes de assistir todo o vídeo. Depois sim, vocês podem discernir sobre os ensinamentos aqui demonstrados. Hoje vamos explicar o que são as 7 igrejas e mostrar o que os ensinamentos canônicos se esconderam e escondem. Vou explicando conforme irei mostrando as igrejas. Sem entrar em maiores explicações sobre essas falsas doutrinas, cujos ensinamentos são desperdícios de tempo, não levando nenhum cristão ao real despertar da consciência, pois se isso acontecesse, deixariam a falsa igreja de 4 paredes de alvenaria e frias, e atuariam, de fato, como as verdadeiras igrejas do Criador, onde Ele habita, conscientes das atitudes coerentes e sensatas como humanos acordados. Como podem ser salvos, hein? Acreditando em personagens fictícios, em contínua ilusão? Entende que a igreja fala de um jeito, a gnose fala de outro, e o esoterismo fala de outro, e assim por diante. E todos falam a mesma coisa. E você aí do outro lado não entende, né? A cabeça fica travada, né? São as 7 igrejas conforme a religião. Éfeso, a primeira igreja, está em Apocalipse 2, 1 a 7. Esmirna, segunda, Apocalipse 2, 8, 11. Pérgamo, Apocalipse 2, 12, 17. Tiátira, Apocalipse 2, 18, 29. Sardes, Apocalipse 3, 1, 6. Filadélfia, Apocalipse 3, 7, 13. Laodiceia, Apocalipse 3, 14, 22. O que é a igreja? O que significa? Não é um edifício, mas sim esse corpo humano. Esse corpo representa os edifícios. São as figuras correlativas a essa simbologia. A Bíblia diz em Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele o Senhor. Substituindo sempre, como eu falo nos vídeos, Deus ou Senhor por Criador, que é mais correto. Do céu e da terra, ou seja, da alma e do espírito. Céu e terra. Alma, terra, espírito, céu. Capite? Não habita em templos feitos por mãos de homens. Vejam que a própria Bíblia mostra aos tolos que ele não está nos templos, igrejas, mas dentro de você. E continuam lendo aquele livro sem entender lufas, não entendem nada do que estão lendo. Continuam seguindo sem entender o que seguem e o que leem. Pior do que não ler nada é ler um livro só, que é a Bíblia. Vocês ficam bitolados com essa Bíblia que não levam vocês a nada.
Enquanto vocês não entenderem o que lá está escrito, o que significa, a Bíblia não precisa ser decorada. Procurem entender isso. Libertem-se. Vemos esta palavra por toda parte. Algumas pessoas usam igreja para descrever um belo edifício no centro de uma praça proeminente. Outros usam para descrever uma organização religiosa mundial, completa com regiões, distritos e dioceses. As definições confusas da igreja em nosso tempo quase sempre vedam o significado original desta palavra quando aplicada no Novo Testamento ao povo do pseudo-Deus. Neste artigo examinaremos brevemente o significado de igreja na Bíblia. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Isso está em 1 Pedro 2,5. Vejam bem o que o texto chama, como chamam o humano, de pedra. Pedra. Estão ouvindo, pedras? Por que pedra? Porque são duros de mente e de consciência, teimosos, cegos, estão em estado de ignorância. Tanto é o fato descrito que o fundamento da igreja está em Pedro. Entendeu? O fundamento dessa igreja aqui está em Pedro, que é pedra, está na dureza, a dureza do ser. Exatamente isso, o fundamento é o Pedro, né? Esse nome tem esse mesmo significado. O nome Pedro significa pedra. Estas pedras vivas são chamadas de santos. Opa! Pedra sendo chamada de santo. E são membros da família de Deus. Já sabem sobre Deus, né? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo o Cristo. Errado. Concidadãos dos santos. Como assim? Peraí. Quem é concidadão dos santos? Aqui está tudo pedra. Como é que você é concidadão do santo? Por que você é concidadão do santo? Eles não falam, né? Você só vai ser um concidadão de qualquer santo quando você estiver santificado, estiver curado, estiver acordado, tiver discernimento. Entendeu? Não existe um santo lá em cima, não. Aliás, se você vê aqui da terra, você olhando, você vê lá em cima, mas não é lá em cima. Ele não tem lado. Entendeu? É mania de dizer santo. Santo é aqui. Nós somos santos quando nos santificamos, quando manifestamos a essência crística. Entendeu? Alguém viu algum santo? Sem ser essa maluquice que inventa aí, porque eu sonhei, eu vi o santo, eu vi o tal do Jesus. Ué, será que não curtiram isso na cabeça de vocês? Vocês ficaram tão, já deu para entender, né? Ou foi uma criação da mente deturpada, ou que não sabe explicar o que vê ou o que via, Até hoje é assim. Muitas vezes eu falo para algumas pessoas, se o Jesus, o tal Jesus ou Deus aparece aqui para você agora, como é que você vai saber que é ele quem ele está dizendo? Porque ele vai se mostrar bonzinho, o capeta também se mostra bonzinho. Aliás, capeta não existe. Capeta é o mal dentro de todos nós, tá? Mas vamos lá.
vejam a contradição. Se esse Jesus, ou Cristo, né, é a representação do ser humano, como eu sempre revelo, é claro que a pedra angular, no qual todo o edifício, corpo humano, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, ao Criador, não ao Senhor. Por isso que você tem que acordar para se santificar. Aí sim, você é o santuário, você é a igreja do Deus vivo, Cristo vivo, ou seja, o próprio Criador em você vivo, manifesto. Entenderam? No qual vocês também estáis sendo edificados para a habitação do Criador no Espírito Santo. Edificados para a habitação desse Deus falso, vocês já são edificados. O Criador já habita nas igrejas, ou seja, em nós, e o Espírito e a alma só estão dormindo, porque já são de luz. Só estão em trevas, ou ignorância, dormindo. Isso está em Efésios 2, 19 e 22. A palavra grega traduzida como igreja significa literalmente chamado para fora. E assim refere-se a um grupo de pessoas chamadas para saírem do pecado do mundo. Aqui até que está certo, de certa forma. Mas não é nada disso. Chamado para fora e deixar de ser pedra, deixar de ser pedra, tornar-se consciente, deixar as atitudes de pedra humana. Quando falar o ser humano, pode falar a mesma coisa, o ser pedra. Também eu te digo que tu és Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificou a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cala a boca! Isso é muito importante entender. Se você já é a igreja de Pedro, onde ele edificou essa igreja? Pergunto, quem é ele, senão já o mal instalado nas mentes humanas? Ou nessas igrejas duras, frias, sem luz? O inferno já é edificado aqui, em nós. Prevalecerá. É claro que ele vai prevalecer, porque ele já prevaleceu. Não tem lógica isso. Está presente, só deixará de prevalecer quando você, igreja, tomar consciência da verdade, que lhe mostrará e permitirá que você veja que não é o que te mostram ou o que te ensinam. Entenderam? Cristo é a cabeça da igreja. Errado. A cabeça da igreja é Satanael. Cristo aqui, Não tem nada a ver com o coração, hein? Mas é aqui, nessa região do coração. Atrás do coração que ele se instala. Está instalado, aliás. Ok? Só você precisa saber manifestá-lo. Sendo ele mesmo, o Salvador do corpo. Está em Efésios 5:23. Cristo não é o Salvador do corpo. De novo. Pois ele deixará de existir. Esse corpo deixará de existir. Mas da alma e do espírito. Entenderam? Que continuará sua existência após o desencarne. E quando acordado, já com o Cristo manifesto, no corpo, só haverá a santificação, a limpeza, tornando o ser consciente e limpo, sem ego. Entenderam? A igreja pertence a Deus. Repito, esse Deus bíblico é apenas um extraterrestre. E realmente essa igreja, corpo físico, pertence a eles, porque eles criaram o corpo humano.
Não foi o Criador, o divino. E é muitas vezes chamada a Igreja de Deus. Repetindo, né? Por isso que os humanos são a igrejas do falso Deus, devido à dureza da cabeça, da dura índole e dura cerviz. São pedras sem lapidação. Isso está na própria Bíblia, em Atos 20, 28, 1 Coríntios 1, 2, 10, 32, em Gálatas 1, 13, 1 Timóteo 3, 5, 15. O corpo de Cristo está em Colossenses 1, 24 e Efésios 1, 22, 26 e 4, 12. Explicando, o Criador, que é o mesmo Cristo, não tem corpo. É só uma metáfora, mostrando que o ser humano acordou, portanto passou a ser o corpo de Cristo, o corpo do Criador, não o corpo físico, mas o corpo espiritual, o corpo de luz. A casa de Deus, 1 Timóteo 3,15. É a mesma coisa que o corpo de Cristo. Repetindo. Em sua carta aos Coríntios, Paulo escreveu: não sabeis vós, que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. De novo, eles falam desse Deus, incutiram na cabeça de vocês esse Deus, mas não falam quem é Ele. Dá-se a entender que é o ser divino, que a tudo gerou, mas não é. De novo, esse Deus é falso, é o que te ensinam, mas o Criador habita em vós, como eu falei, está aqui atrás do coração. Está em 1 Coríntios 3,16. A Bíblia diz em Efésios 4,12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Prestaram atenção? Aperfeiçoamento do santo. Que palhaçada é essa? Loucura! Até onde entendo, o santo já é perfeito. Não tem lógica. Agora, ele tem de ser aperfeiçoado? Então vamos entender que esse santo é o santo contrário. Por isso que chama Satanás. É santo Anás, que significa santo contrário. Certo? Entenderam? Por isso precisa ser aperfeiçoado. É simples assim. Essas coisas não explicam para vocês. Eu estou aqui para isso. Prestem atenção. Saiam do marasmo. Saiam dessa prisão que vocês se encontram, principalmente de religião. Religião, a palavra significa no latim, religare. Significa você se ligar ao Criador. Isso não acontece. A religião, a palavra, se tornou uma mentira. Quantos de vocês, principalmente que seguem essas religiões, realmente, de fato, se ligaram ao Criador? Vão na igreja, depois saem da igreja e ficam fazendo um monte de mercadoria por aí. Eu já cansei de ver isso. O tempo, principalmente, que eu atuava como médium, dentro de um templo de Umbanda, quantas vezes que eu incorporava o Exu, o chamado seu Exu Encruzilhadas, 7 encruzilhadas, e daí, qual é o problema? Eu não sei quem ele é, por isso que eu parei. Mas de qualquer forma, quantas vezes, quantos sábados recebia para atendimento famílias de evangélicos, famílias de cristão, cara de pau, vai na igreja, faz de conta que eu sou santificado, porque eu não tenho pecado, porque eu fui na igreja, eu sou um membro fiel. Vá.
vontade de falar um palavrão, né? Para a obra do ministério da edificação do corpo de Cristo. Seguimos em frente, vai. João recebeu ordem de escrever suas visões num livro e enviar a 7 igrejas. Recebeu ordens? De quem? Sempre fica dúvida. Se você se liga no que está o texto, perguntando porquês, você vai começar a ver que tem uma maluquice tremenda dentro desse livro. Eu já li a Bíblia 2 vezes. Minha Bíblia é cheia de referências, cheia de riscos, cheia de coisas. Porque quando eu lia, vinha o entendimento da palavra, que eu chamo de letra viva, a letra de fogo, a letra da verdade. E vocês ficam com essa mentirada aí. Aí vem um evangélico aqui na minha porta aqui. Porque em não sei nas quantas está escrito isso, está escrito aqui. Cala a boca, cara. Você só está decorando. Quantas vezes já fiz isso aqui na porta? Eu vou atender, o cara começa a falar, eu não aguento, né? Desculpe, meu amigo, mas não significa nada disso. Eu vou explicar para você o que significa. Fala um monte de coisa, o cara fica com aquele maior carão, né? Me desculpe, não entendeu nada. E querem impor ao outro. Então é o cego guiando o cego, né? Pastor cego guia o cordeiro cego. Aí o cordeiro cego vai ensinar para o outro cordeiro mais cego ainda. Mas vamos continuando. Apocalipse, quem recebeu ordens, né? Ordem de quem? Que eu perguntei. Apocalipse 1, 11 e 19. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse registram as cartas que foram enviadas. Havia mais de 7 igrejas na Ásia, como por exemplo Colossenses 1, 2 e Mileto, Atos 20, 15. E daí? Existem 7 bilhões hoje de igrejas no planeta. Mas Deus, em sua onisciência, escolheu estas 7, pois suas características e estado espiritual nos dias de João representariam 7 períodos pelos quais seu povo passaria desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Claro que existem, eu acabei de falar, outras igrejas. Isso eu vou explicar mais à frente. Também, além do fato de ter 7 bilhões, né? E vocês vão entender o que acredito que vão, né? João seria nada mais do que a luz. O Criador manifesto nas igrejas. O Criador manifesto no corpo humano. Passando pelo período de regeneração. O mesmo que se diz a via sacra. Que depois eu vou fazer um vídeo falando do tal Jesus. E vou explicar um pouquinho do que é essa via sacra. A grosso modo, vocês já entenderam. São vocês aqui sofrendo. Até que acordem. Pedra dormindo é complicado, né? O número 7 ocorre várias vezes no Apocalipse. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 anjos, com 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças com 7 coroas, 7 pragas, 7 mortos, 7 montes, que 7 mortos é ruim. Tem 7 bilhões de mortos. 7 reis. Bom, vamos lá. Aqui caberia aplicar tudo isso. Mas se faz desnecessário, porque o mais importante é o 7. O resto é falácia. Mas, comumente dito, como enchimento de linguiça, perda de tempo, já expliquei em outros vídeos sobre a numerologia cabalística, da qual o 7 é o representante importante, pois indica o ser humano já acordado, ou já quase totalmente acordado, passando para a esfera dimensional de luz, outros planos de vibrações positivas,
Guardem bem isso. Ele vai aparecer várias vezes, tanto como um número sozinho, ou como uma soma final de números. É isso onde também existem muitos erros, né? Levando sempre ao mesmo significado simbólico, né? Por exemplo, Noé morreu com 950 anos. Mentira! Já expliquei no outro vídeo. Se você somar o 9 com o 5, significa 5. Vai dar o número 5, correto? O que significa 5? Dizem que é a estrela crística quando está de ponta para cima, né? Então, é o crístico manifesto em você elevado, é o espiritual, que é o 0. Sempre estou explicando isso para que vocês consigam absorver esse entendimento numérico. Que na Torá e nos livros judaicos chama-se gematria. Todas as letras do alfabeto hebraico têm um número correspondente. E esse número também entra quando um numerólogo é mais aprofundado, entra também na numerologia cabalística. Ok? Vamos lá então, agora explicando o que são as igrejas. Revelação, hein? Preste atenção. Primeira igreja. Tudo conforme relata o texto bíblico ou a fábula bíblica. Revelando significado esotérico. A ideia aqui não é explicar ou ensinar sobre os chakras, mas mostra as correspondências tanto da parte esotérica como na ciência. Vou molhar um pouquinho o gogó. Estão servidos? Um cafezinho na quantidade certa não faz mal para ninguém, né? Vamos lá. Éfeso é a primeira igreja. Tem como simbologia a cor vermelha. É considerada uma igreja vitoriosa. A cidade de Éfeso estava situada na costa ocidental da Ásia Menor. Possuía um grande porto que funcionava como uma porta de entrada da província romana da Ásia e ponto de partida para a rota comercial. Sua localização era privilegiada. Talvez por isso tenha recebido o nome Éfeso, que significa desejável. Era uma cidade, vocês vão entender por que desejável. Era uma cidade adornada com formosos templos e a sede oculta do culto à deusa Diana. Atos 19, 27. Culto este altamente imoral, com ritos orgíacos de fertilidade. Olha bem, quando você não entende, interpreta tudo errado. Erradíssimo. Essa igreja de Éfeso nada mais representa do que o chakra sexual. Por isso tem a cor vermelha, por isso que é desejável, por isso que é a Diana. E nesse local atua-se com atos imorais, com orgias de fertilidade, pseudo-fertilidade, O descarrego das energias que não conhecem, eu explico lá no Tantra, no vídeo lá atrás. Então ele corresponde ao chakra Muladhara, Fica entre os genitais e o ânus. Sua raiz está na porta da espinha dorsal. É o chakra que nos conecta ao elemento da terra. Ao despertar tal centro, conseguimos dominar elementos da natureza. Isso aqui é dito, Além da paciência, diligência e laboriosidade.
É ele que nos faz caminhar na matéria. Atua sobre os chakras das pernas, genésico ou básico. É onde ensinam como sendo a bateria da Kundalini, aonde ela está reservada, acumulada. Pois é aí, aliás, como no Tantra, deveria estar acumulada, mas vocês descarregam a bateria toda hora. Pois é aí que está bloqueada a energia que deve subir para completar o ser divino. Como fica no meio das pernas, esse é o motivo da cidade ou dele ter a denominação desejável. Creio que já deu para entender, né? Agora vamos para o segundo. É a igreja de Esmirna. Significa perseguida. A palavra Esmirna vem de mirra, um suave aroma adocicado. É possível que essa igreja tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Esmirna era pobre em riquezas deste mundo, mas ativa no trabalho. Sofreu muitas perseguições. Policarpo, que foi consagrado bispo dessa igreja pelo próprio João, sofreu martírio em 186 a.C. O nome dela é Svadhisthana, ou seja, a igreja de Esmirna, é o chakra que muitos denominam como umbilical. Está a 4 dedos acima dos órgãos genitais, na região pubiana, e 4 dedos abaixo do umbigo. Trabalha os elementos da água, como a chuva, as marés, as enchentes. É um templo de doação que nos faz desenvolver castidade, fidelidade e prosperidade. Controla outros chakras, bem como órgãos do sistema urinário e reprodutivo, também dito como sacro ou esplênico. Localiza-se na raiz dos órgãos genitais. Está ligado às gônadas, ou às glândulas sexuais. Sua energia está relacionada com o prazer físico, sexual, alegria e a criatividade. Energias primárias, como a paixão, fluem através desse chakra. Paixão não é amor. Entenderam? Paixão é doença. Paixão é dirigido pelo Satanael, ou Santo Anás, que se chama Pai do chão, da terra, onde você está. Rege os rins, sistema reprodutor, sistema circulatório e bexiga, também chamado de chakra umbilical. Ok? Vamos à terceira igreja. Pérgamo. Dita uma igreja popular. Pérgamo significa altura ou elevação, pois a cidade construída, esse chakra umbilical, voltando, tem a cor correlativa ao laranja. Pérgamo significa altura ou elevação, pois a cidade construída pelos gregos estava numa elevação de 300 metros acima do nível do mar. É dito que lá, onde está o trono do Satanás, Apocalipse 2,13, após a derrota para os persas, 539 a.C., sacerdotes da Babilônia fugiram para a Ásia Menor e fixaram-se em Pérgamo. Ali continuaram a promover os ritos da sua religião politeísta, quer dizer, de vários deuses, e os elementos deste culto místico foram transferidos para Pérgamo e depois para Roma. Quer dizer, esse chakra acima do umbigo chama-se Manipura. É o templo que nos confere o poder da telepatia. Isso é o que dizem, e que eu discordo, pois esse dom tem sua manifestação nos chakras superiores, aqui e aqui. Também nos oferta o domínio do fogo, é o chakra de domínio dos chakras terapêuticos. Outra confusão, né? Também, no meio esotérico, claro, em tudo tem as confusões. Cada um interpreta do seu jeito e não como deveria. Chakra de domínio dos chakras. Mentira!
Esse chakra não tem essa capacidade. Está associado ao fígado e pâncreas, ou seja, plexo solar. É responsável por nossa atitude e motivação da vida. Nossas relações conosco e com as outras pessoas dependem totalmente do alinhamento deste chakra. Ele é quem atua nas realizações de ideias, de sonhos, e se não termos consciência, nos mantém na ilusão de possuir bens materiais. Percebe que os 3 chakras de baixo é tudo ligado à matéria, à dureza do ser. E é onde ele está mais manifesto. A cor correspondente é o amarelo. Agora vamos ao chakra, que é a 4ª igreja, Thyatira, chamada de uma igreja apóstata. Aqui já discordo totalmente, porque se aqui é o chakra crístico, como pode ser apóstata? Pode ser, sim, humano ainda estiver dormindo, ou seja, não manifestou a consciência de luz, e na ignorância, claro, é um apóstata. A cor correspondente é verde, que significa cura. Em geral, em alguns ensinamentos ocultos, também significa guerra. Então, tem a ver também, porque quando você começa a manifestar o Criador em você, você tem que estar pronto para a guerra, porque vem guerra, vem chumbo, e você tem que estar pronto com a espada, para levantar e fazer o serviço. E não é fácil. E levantar a espada significa o poder da palavra, o poder do conhecimento, ter discernimento para poder falar. Bom, um apóstata até que pode ser, né? É quase o mesmo que ser cético. De certa forma, eu sou um apóstata, pois não sigo a nenhuma religião e procuro mostrar a confusão dentro delas. Eu me baseio na Bíblia. Muitos dizem, você só fala da Bíblia. Mas é claro, por que eu vou falar dos outros livros se é tudo a mesma coisa? Eu falo da Bíblia porque é o que vocês mais conhecem. Vocês conhecem o Talmud, conhecem os Vedas, conhecem o livro dos mortos. Tantos livros que existem, o Tao Te Ching, que mais? Bhagavad Gita. Vocês conhecem esses livros? Então procurem conhecer. E vocês vão ver, leem a Bíblia e vão ler esses livros depois. É tudo igual, é a mesma história, porque tem a mesma origem. Lá atrás, bem lá atrás. Viu? Aí ficam se baseando nesses pergaminhos e plaquetinhas, sabe? Só serve mesmo para arqueologia. Porque como é que o cara, eles, né, pressupõem que eles consigam entender uma língua que já nem existe mais? Foi deixado lá, tipo a Pedra da Roseta, é um alfabeto para você poder conseguir decifrar. Mas você não sabe o que está escrito naquele alfabeto, meu? Como é que você vai decifrar? Bom, vamos continuar. A palavra Thyatira significa sacrifício de contrição. A cidade foi construída por Seleuco. Eu não vou entrar nesse detalhe. Um dos 4 generais de Alexandre o Grande, em 280 a.C. Opa! Sacrifício de contrição. Um general de Alexandre, um dos caras mais rudimentares na Terra, matou um monte de gente, chamado Alexandre o Grande. Grande o quê? Grande em mercadoria? Bom, era uma cidade famosa por fabricar tecidos. Lídia,
a quem Paulo encontrou em Filipos, era evidentemente representante de uma dessas fábricas. Fabricar tecido? O que é tecido? Corpo humano. Fabricar novas vestimentas. Quando você sai do corpo, depois de um tempo você volta em nova roupa, em outro corpo. Tá? Atos 16:14 representa adequadamente o período da história da igreja em que a fé simples foi mudada por meio da apostásia, ou sacrificada, sendo substituída por obras e penitências ridículas que nunca levaram a nada. Foi um período difícil para a igreja, ou seja, para o humano, pois lentamente foi se afastando da pura doutrina de Cristo e assimilando outros dogmas e tradições de paganismo. Tribunal do Santo Ofício, Santa Inquisição, e milhares de pessoas foram mortos. Pergunto, qual a diferença desse tribunal causando tantas mortes com outras guerras, tipo de Troia, de Alexandre, de Hitler? Posso dizer, nenhuma, tudo igual. Anahata, a igreja de Tiátira, é o chakra cardíaco. Está no coração e nos conecta aos elementos do ar. Também nos faz compreender a natureza através do mundo espiritual e pela intuição controla os chakras pulmonares e das palmas das mãos. Esse chakra está ligado à glândula timo, aqui assim. O timo, essa glândula linfóide primária, especializada no sistema imunológico. Por isso que, de certa forma, quando você consegue manifestar o Cristo, essa glândula se desenvolve. Aí te transforma num ser imune. Dentro do timo, os linfócitos T amadurecem. Os linfócitos T são importantes para o sistema imunológico adaptativo, onde o corpo se adapta especificamente para combater invasores, olha a coincidência, externos. Diz a medicina que essa glândula está atrofiada e que o tamanho dela seria muito maior do que é hoje. Por isso tem correspondência ao aumento da luz crística quando nos colocamos a manifestá-la. Ela, conta os estudos, aumenta de tamanho. Por isso, o Cristo que está na região cardíaca nos cura, nos limpa. Captaram o que de fato representa os chakras, ou essas igrejas? São portais energéticos que têm a finalidade de ajustar as glândulas endócrinas. Quando trabalhados corretamente, nos santificando, nos limpando, nos purificando, ou tornando o corpo limpo, sem doenças, nos proporcionando uma realidade que não a mentira promulgada pela religião, cristã principalmente, mas também outras que são repetitivas. Esse chakra, quando manifesto, passa a dominar e abrir todos os outros. A meu ver, ele é o principal de todos, pois é ele que surge a consciência desperta. Passando ao quinto chakra, ou igreja. Sardes, Apocalipse 3, 1, 6. Uma igreja reformada. Por que reformada? Porque o chakra crístico está manifesto, exercendo sua influência nos chakras superiores e também nos inferiores. A palavra Sardes significa cântico de alegria e também pode significar a que permanece. De fato, havia pouca fé verdadeira após séculos de apostásia e perseguição. Os membros desta igreja viviam das glórias do passado, como é hoje, né? O que haviam recebido e ouvido não era lembrado e conservado. Aquela que fora a capital da Lídia, cobiçada e vencida por Ciro, o Grande, estava agora morta. Os longos séculos de trevas morais e espirituais do período de Tiátira, 538 a 1517, deveriam dar lugar a um grande movimento de reforma, e isso aconteceu com a chegada do período simbolizado por Sardes. Homens como Lutero, Knox, Calvino, Zwinglio e outros trouxeram o povo de volta à palavra de Deus. De Deus, não do Criador.
Por isso que a igreja continuou pedra. Isso é na Bíblia. Agora, correspondente é o chakra laríngeo, de cor azul clara. Tá? Vamos lá. A sexta igreja, Filadélfia, é uma igreja reavivada. Por que reavivada? Terceiro olho, chakra frontal, né? Que você abre para o espírito, para a luz, para o conhecimento, para o entendimento. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Vamos tomar mais um cafezinho que a garganta está seca. Docinho que o açúcar ajuda a lubrificar. Então, Filadélfia significa amor fraternal. Olha que beleza. A cidade foi fundada em 150 a.C. A intenção de seu fundador era torná-la centro da civilização grego-asiática e um meio de espalhar a língua e os outros costumes gregos nas partes ocidentais, na Lídia e na Frígia. Por isso, alguns a chamam de cidade missionária. A igreja de Filadélfia representa o período que vai de 798 até o fim dos anos 1260, de supremacia papal, ver Apocalipse 12, 6, 13, 5, até 1844, fim do período profético das 2.300 tardes e manhãs, ver em Daniel 8:14. Este foi um período de notável atividade na obra das missões cristãs e na distribuição do livro de enganação chamado Bíblia. A Sociedade Bíblica Britânica começou a funcionar em 1804 e a americana em 1816, mas foi também um monumento de grande interesse no cumprimento da profecia bíblica com Versê e do breve retorno de Cristo, chakra do terceiro olho ou frontal, como eu já disse. A cor é chamada de azul índigo. Por que vocês acham que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo? Cerca de 70 milhões de livros por ano. Imaginou isso? Preciso dizer alguma coisa? Se é o livro mais vendido, é claro que eles vão fazer tudo para divulgar cada vez mais esse livro. E cada vez mais instruindo vocês na ignorância, instruindo a nada, instruindo a serem objetos de uso. Entenderam? Vamos lá. E o último chakra, ou igreja, é a igreja de Laodiceia. Está em Apocalipse 3, 14, 22. Uma igreja autossuficiente. Esta cidade inicialmente chamava Diápolis ou Erroas. Foi reconstruída por Antíoco II, aliás, 261, 246 a.C., chamada Laodiceia, em homenagem à sua esposa Laodice. A igreja de Laodiceia é mencionada na carta de Paulo aos Colossenses. Ele escreveu: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, é a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Igualmente, Lê-se igualmente perante vós. E daí? O que quer dizer isso? Está em Colossenses 4, 15 e 16. Ao que o texto indica, Paulo teria escrito também uma carta à igreja de Laodiceia, mas esta se perdeu, se perdeu a carta. Puxa vida, hein? Laodiceia é a última das 7 igrejas. Ela cobre o período da história da igreja em que o nosso sumo sacerdote, diz aqui, nosso sumo sacerdote celestial, Jesus. Cala a boca! Que nosso quê?
Ele não é meu. Se é de vocês, é problema de vocês. Para começar, ele não é sumo sacerdote. Né? Nunca foi. Se você me provar a existência dele, ninguém consegue provar. Cada um quer dizer que o Jesus sempre existiu. Tem um monte de livro proclamando a existência dele. Se ele existiu como um homem comum, com muita sabedoria. Não tinha nada a ver com o filho do Criador, porque ninguém é filho. Todos nós somos um pedaço dele. Nós somos ele. Bom, leva a cabo o seu mistério de juízo logo antes de sua volta em glória. Jesus iniciou seu ministério como sacerdote logo após a sua ascensão. De acordo com a profecia de 2300 tardes e manhãs, no ano de 1844. Ele começou a oficiar também como sumo sacerdote. E daí? Quer dizer que você, quando acorda totalmente, o chakra coronário é da coroa. Você está com a coroa do divino, o elmo de luz, como a igreja mostra. Entendeu? Aí, claro, você pode ser considerado sacerdote, mas não tem nada a ver, não interessa, sacerdote é ego. Interessa você saber e se libertar. Vishuddha é o nome do chakra, eu estou pondo aqui dos três, Vishuddha, Ajna e Sahasrara, são a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São os que nos ajudam a entender as energias cósmicas superiores, que estão além de nós mesmos. Trabalham o desapego, a sabedoria, a verdade, a inteligência. Esses são os três chakras considerados, ao meu ver, sagrados. Eles estão ligados às glândulas tireoide, que correspondem ao quinto, que é do pescoço, ao sexto, que é a pineal, e ao terceiro olho, do chakra que é da glândula pituitária, formando assim a tríade, o famoso triângulo matemático, tão usado como simbologia, principalmente na Cabala, ou a pirâmide de 3 lados. Vamos lá. Embora Jesus esteja no santuário, Jesus não está, né? Isso é o que diz na igreja, na Bíblia, né? Celestial, intercedendo e julgando. E a Bíblia diz que ele falava para não julgar. Que coisa, não há contradição aí. Seus filhos tenho certeza que não sou, já acabei de dizer, nem dele nem do Criador, eu sou ele. E muito menos, por que falava então, não julgueis, para não ser julgados, mas ele julga, né? Tem que ser ensinado o que é não julgueis. Eu tenho um vídeo lá atrás que eu falo isso. O que é julgar? E o livre-arbítrio também não tem nada a ver? Olha a contradição aí. Bom, já expliquei, então vamos continuar. O estado espiritual dos membros da igreja Laodiceia é de profunda letargia. O Apocalipse, vocês sabem o que é letargia? Vocês estão assim... parece tudo bobo. Vamos lá. O Apocalipse os descreve como mornos. Não estou ofendendo ninguém, hein? Não vem com essa historinha, não. Eu estou esclarecendo. Estou dando colocando o dedinho aí na ferida de vocês para ver se acorda de vez. Apocalipse descreve como mornos. Entendeu? A igreja fala, a Bíblia fala que vocês são mornos. Morno significa aquele que não sai de cima do muro. Acabei de falar, né? O cara vai na igreja, vai no templo de Umbanda e daí pra frente, né? Faz um monte de papagaiada. Quer dizer, ele não sabe o que ele está fazendo. Está em cima do muro. Porque o que ele está fazendo é o mal nele. Faz mal para ele e mal para outros. E não sai de cima do muro e pende para o crístico, a luz verdadeira.
porque aí tem que assumir a responsabilidade, né? Ninguém quer assumir a responsabilidade de se libertar, Não é fácil, não, viu? Foi-me dito certa vez, quando eu estudava o oculto, prepare-se porque vem chumbo, hein? Prepare-se porque vem guerra. Todo aquele que manifesta o Criador, manifesta o Crístico na verdade, é rechaçado, é excluso do meio. Não vou entrar em maiores detalhes, mas é para vocês ficarem sabendo. Atendendo ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, Apocalipse 3,18, serão rejeitados, ou seja, vomitados. Apocalipse 3,16. Vomitados quer dizer que não serão salvos. Serão retirados daqui desse planeta, deste corpo. Vai embora. Aqui não é mais seu lugar. Vai de acordo com a sua cabeça, com a sua frequência. Tem um lugarzinho lá para você. E lá você vai viver, vai vivenciar um monte de besteira, doença, tudo que vocês vivem aqui, vocês vão continuar vivendo lá até que caia a ficha. Sabe o que quer dizer cair a ficha? Isso é uma coisa antiga que não se existe mais. É quando cai a fichinha do telefone, quando você punha lá no orelhão. Mas cair a ficha significa acorda, se liga. Entendeu? Relembrando as promessas feitas, isso não existe provas. Isso não existe provas de promessa feita. As 7 igrejas e como através dela a graça de Deus restaurará tudo que a humanidade perdeu. Ou seja, quando acordarem, adquirirem consciência crística do Criador e não desse falso Deus pregado, alinhando todos os chakras, agindo com atitude de pureza, libertos do ego, o Criador restaurará. O livro de Gênesis fala da entrada do pecado no mundo e das perdas que este acarretou. As promessas, as 7 igrejas falam da graça de Deus e de como todas as coisas nos serão devolvidas. Vejam bem, nos serão devolvidas. Isso quer dizer que já tínhamos e perdemos. E lá no texto anterior foi dito que seríamos regenerados. É isso. Mas não pela igreja falsa, mentirosa. Mas pelo conhecimento, pelo entendimento, pelo discernimento, pelo despertar do que somos e de como estamos. Só para elucidação, a árvore da vida dos ensinamentos hebraicos também faz parte deste contexto, pois os mesmos são derivados deles. Isso que eu falei em cima é derivado da árvore da vida. Alguns dizem que são os 7 raios ditados pela fraternidade branca. Tudo invenção, pois eles surgiram recentemente e ficam criando fábulas em cima do que já havia escrito desde a antiguidade. Todos esses ensinamentos são assim, repetitivos. Agora também mudam as cores dos chakras. Esses ditos mestres ascensos, cadê? Vem aqui, fala comigo aqui, aparece aqui, prova que você é isso. Aprova nada, conversa mole. A loucura é tanta que não sabe mais o que inventar. Aí vão criando em cima do que já existe há milênios, que também são invenções. E todo mundo vai na conversa, a maioria vai nessa conversa mole. E vendem livros de monte, livros de enganação. Já li muitos livros, posso dizer que pelo menos uns 700 livros eu já li. E chega uma hora que você praticamente, infelizmente, não tem mais o que ler, porque você abre o livro, você vê que já está escrito no outro que você já leu, só escrito de outra forma. Isso é discernimento e entendimento, porque não adianta só estudar e ler, você tem que entender. Que também são invenções, vão dizer que a mudança para a nova era. Cala a boca! Nova era não vai mudar a cor dos chakras, mas o padrão vibracional das consciências em acordamento ou acordadas, e os chakras antigos continuarão existindo, só que abertos. Desculpem, mas só dando risada, Vamos lá. Estamos chegando quase ao fim. Vamos perguntar se vocês sabem quem criou os mestres ascensos.
Caso não saibam, foi Helena Blavatsky junto com Annie Besant. Segundo, quem são de fato eles? E podem provar quem são o que dizem ser, já falei isso, né? Terceiro, se eles se dizem mestres, por que continuam mantendo os humanos na ignorância? Quarto, quem os autorizou a fazer o que fazem? Né? Quem disse que eles podem mudar a cor dos chakras ou virem fazer palhaçada de enganação aqui? Para mim, julgo palhaçada porque não fazem nada para libertar as mentes humanas. Até hoje não vejo isso, da prisão do ego. Quinto, como vocês conseguem acreditar em tudo como sendo verdades, sem duvidar pelo menos um pouco? Sexto, quem inventou os chakras? Sétimo, como eu atuo no Reiki, sei que esses vórtices de energia existem, e por que não ensinam exatamente como ativá-los? E qual é o real objetivo da existência deles? Poderia eu continuar aqui fazendo uma série de perguntas, porém sempre as respostas vão cair na mesmice. Ou seja, elas não existem. O que existem são apenas tentativas de explicações. Como sempre digo, teses, possibilidades. Tá? Esse chakra essa correspondência das cores do chakra está relacionada com as cores do arco-íris ou com as cores da luz solar, passando por um prisma. No entanto, dizem que nada é provável, que os chakras podem ter muitas cores, variando de pessoa para pessoa, porém isso só acontece aos clarividentes, também nada provado, porque esse é um ensinamento recente. E eu nunca vi nenhum vidente indicando que de fato é desta forma. O que é o chakra espiritual? O que é o chakra espiritual? O chakra espiritual não existe. Os chakras são pontos de entrada e saída de energias ligada ao cosmo e ao Criador, energias sutis de correção, de regeneração. Quando desbloqueados, saibam que a maioria dos humanos tem, no mínimo, um chakra com problemas, ou bloqueados, ou cristalizados, ou fechados. Esse é um dos motivos que os levam a tanta incoerência em sua atitude. Também, a palavra chakra vem do sânscrito, que significa roda, pois se acredita que eles são vórtices que não param de girar, agindo como antenas, recebendo e emitindo sinais de energia vital em pontos específicos do nosso corpo. Quando o chakra está desequilibrado, afeta o órgão ao seu redor. Claro que afeta, pois eles são também correspondentes, como eu já disse, às glândulas endócrinas. E se uma glândula não funciona corretamente, vai atrapalhar ou danificar todos os órgãos correspondentes à função da mesma. Na acupuntura chinesa são chamados de meridianos, e além dos 7 principais, existem mais 5 médios e mais de 500 pontos chamados de microchakras. Eles chamam de acupontos. Isso mostra como somos de fato toda energia. Percebam, igrejas, como vocês devem refletir o Criador, mas não o fazem. Creio que tenha deixado o mais claro possível nesta explanação, e na esperança de que tenham conseguido entender. Despeço-me, lembrando, compartilhem o vídeo, desejando a todos, fraternalmente, muita paz, muita luz. Até a próxima. Lembre-se, saber não custa nada.